Oneil avisa os generais. Senhores generais, coloco diante dos senhores o mapa político brasileiro mentalizado em tempo real, que nos mostra um mapa pluralizado politicamente que arrasta todos nós neste contexto confuso e ameaçador, que tem como objetivo do Foro de São Paulo fazer a mudança radical do atual regime democrático capitalista, das liberdades individuais, do direito à propriedade, do direito à liberdade religiosa, do direito de ir e vir, para um regime brutal e ditatorial comunista, à semelhança da Venezuela, onde serão suprimidas as liberdades individuais e direitos inalienáveis da pessoa humana, cujo regime submete o povo à escravidão e à coletivização, e principalmente à destruição da identidade nacional. Senhores generais, nós, patriotas ativistas da intervenção militar no Brasil, em nome do povo brasileiro e como porta-voz, não aceitaremos a mudança de regime e estamos lutando bravamente para restaurar a dignidade da nossa nação brasileira. Senhores, nós, os patriotas ativistas, somos a nata do patriotismo nacional. No entanto, fomos taxados de loucos e translocados pelo general Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro. E agora, na árdua luta, vemos parcela do povo, idiotizado pelo marxismo cultural, passar de carro em frente às nossas manifestações e manear a cabeça e girar o dedo na cabeça, mostrando que somos loucos. Os senhores que se consideram normal aceitam a mudança de regime e a tomada do poder pelos comunistas? Sabemos ainda que a engenharia do Foro de São Paulo preparou essas pessoas analfabetos funcionais, beneficiados pelos bolsas da vida, e que nada sabem e nada leem, justamente para votarem nessa eleição decisiva de 2018, sob a influência do marxismo cultural imposto ao longo desses 32 anos de governo esquerdista no Brasil. Ainda um outro agravante real, mentalizado no mapa político, é a certeza de que esses analfabetos funcionais vão votar sob a influência da propaganda política enganosa, que será trabalhada pela grande mídia, paga com dinheiro público, quer dizer, com nosso dinheiro, que os deputados, sem escrúpulo e de antemão, votaram o fundo eleitoral para se favorecer, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, com cláusula podendo chegar até 5 bilhões e 900 milhões de reais, favorecendo os maiores partidos de esquerda, como o MDB, que era o PMDB, PT e PSDB, que se diz de direita, que finge de direita, mas é um partido de esquerda. Além das falsas promessas, da enganação e das mentiras dos políticos corruptos, ainda vemos, pelo prisma do mapa político, militares, tanto do baixo clero como de altas patentes, nadando na lama política brasileira, aproveitando-se da influência patriótica e ética de Duque de Caxias. Perplexo,
ainda se vê o general Mourão, juntamente com outros generais e Bolsonaro, no meio dessa lama política, criarem uma utopia a qual deram o nome de aproximações sucessivas, que não leva a nada e só serve para dar tempo para os comunistas da esquerda e dar aparentemente credibilidade para as urnas fraudáveis e ao gatilho do parlamentarismo. Sim, serve ainda, em conluio com a esquerda, para enganar e confundir ainda mais o eleitor semi-analfabeto. Militares com padrão ético e com formação acadêmica na Universidade de Duque de Caxias, que se envolve no meio desse lixão político nacional, tem algo de errado que não estamos entendendo. Ou esses militares estão comprometidos com os preceitos ocultos da maçonaria, ou são adeptos do satanismo da nova ordem mundial. De outra forma, podemos entender que são ingênuos ou omissos, que se fazem de cegos e de surdos para não ouvir a verdade e ver o despenhadeiro que o Brasil está rolando. No meio desse ambiente confuso e imoral politicamente, não existe alternativa a não ser uma intervenção militar, legalista, nacionalista e patriótica, que faça uma faxina geral no Brasil, restabeleça a lei e a ordem e depois convoca eleições limpas e moralizadas. Não é possível entender a ideologia desses generais políticos que abandonaram a diretriz da intervenção militar, destinada para o restabelecimento da lei e da ordem política, social e econômica, e foram nadar na lama fétida da atual política brasileira. As palavras ambíguas do general Hamilton Mourão nos levam a desacreditar das intenções desses candidatos militares, que Mourão, em um de seus discursos, declarou que o globalismo virá de qualquer forma e se posicionou favorável à lei da migração. Declarou ainda que não concorda com uma intervenção militar contra o governo. Na greve dos caminhoneiros, declarou que os mesmos estavam tornando a população refém de sua pauta e os preços podem cair 0,1 ou 0,2 centavos, porque isto é fruto do próprio monopólio, apoiando assim o monopólio do petróleo, em detrimento do pobre e sofrido caminhoneiro, ignorando ainda, dessa forma, que o petróleo no fundo da terra brasileira é nosso e é do povo brasileiro que deve se beneficiar dele, e não o monopólio estrangeiro. Citou ainda que aproveitadores dos dois lados pedem intervenção na greve dos caminhoneiros, se referindo aos intervencionistas. Observação: nós fomos chamados pela associação para entrar juntos na luta dos caminhoneiros. O general Mourão faz seus discursos na maçonaria e esta é que faz a publicação na mídia. Senhores generais nacionalistas, patriotas, que amam o Brasil e amam suas famílias, contamos com os senhores e avisamos que o Brasil é o maior país cristão do mundo e não aceitamos e não admitimos nenhum candidato a presidente da República com viés oculto e comprometido com o satanismo da nova ordem mundial e com as diretrizes do Foro de São Paulo. Comunicamos ainda e a tempo que o presidente da República, senhor Michel Temer, já sancionou a Lei 13.675/2018,
que criou o SUSP, que foi a maior traição contra o povo brasileiro e uma expoliação às Forças Armadas, de onde foi transferida às Forças Auxiliares com um efetivo de mais ou menos 600 mil homens armados para o mando desse presidente ladrão, que num futuro próximo e após as eleições estará sob as ordens de um ditador comunista. O SUSP é o embrião da Guarda Nacional Bolivariana, que terá o apoio de milicianos cubanos, venezuelanos, haitianos, etc., que serão treinados para reprimir, jogar gás de pimenta, bater e matar brasileiros patriotas que se revoltarem contra a implantação do comunismo. Os senhores generais se calaram diante desse projeto. Por quê? Relembrando ainda que os deputados corruptos, verdadeiros artistas em falcatruas e lavagem de dinheiro, já aprovaram no plenário o projeto de lei número 8048/2014, o qual é a suma dos conselhos populares na Rússia, cuja lei será o fim da propriedade privada, e sendo assim, a escritura pública registrada em cartório perde o seu valor jurídico e também não haverá mais reintegração de posse. De acordo com o regime comunista, a propriedade passará a ser do Estado. Esta lei matou 25 milhões de pessoas na Rússia, na tomada do poder comunista. Os senhores generais responsáveis pela garantia constitucionais e de direito se calaram. Finalizando e avisando que os deputados sem vergonha, sem moral e perversos já aprovaram o projeto de lei 134/2018, que cria o Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, onde o próprio nome diz, e que na verdade é o Estatuto da Depravação da Família Brasileira, e libera a prática do incesto familiar, a prática do estupro, da pedofilia, do martírio e outras aberrações sexuais. Será obrigatório o ensino da ideologia de gênero na escola e uma criança de 6 anos é induzida a escolher seu gênero, menino ou menina. Os senhores generais se calam. Os senhores consentem com este projeto satânico da nova ordem mundial? Alertamos que estes 3 projetos de lei indicados acima e já aprovados pela Câmara são essencialmente comunistas e não vamos aceitá-los, mas vamos protestar e combatê-los até o fim. Esperamos e confiamos que a polícia e o Exército Brasileiro compreendam a nossa situação, que nós não somos bagunceiros, nem destruidores do patrimônio público e nem invasores de terra. Nós somos patriotas e defendemos a nossa pátria do comunismo. Esperamos que o senhor entenda e não venham nos reprimir, bater, jogar gás de pimenta e matar os patriotas legítimos que protestam contra a corrupção e se manifestam nessa árdua luta contra o comunismo, porque a nossa bandeira jamais será vermelha e a nossa liberdade jamais será roubada.
Brasil, independência ou morte. Escrito por Oneil Trevisan, caminhoneiro aposentado, autodidata em Direito e em Ciências Sociais. 22/7/2018. Oneil avisa os generais. Senhores generais, coloco diante dos senhores o mapa político brasileiro mentalizado em tempo real,